Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre um problema que eu vejo muito nos jardins, mas muito mesmo, e que deixa as plantas fracas, debilitadas e sem se desenvolver. E o principal, né? Eu vou ensinar vocês a corrigir e evitar que esse problema aconteça para que você deixe as suas plantas mais fortes do que nunca. Se as plantas estão aqui no seu gramado do jardim, e elas parecem não se desenvolver, estão ficando feias ou então com um aspecto doente, a primeira coisa que as pessoas pensam é que está faltando adubo. Então elas pensam, tem que adubar mais, ou então que está faltando água, tem que regar mais. Aliás, comenta aí se você tem problemas desse tipo com alguma planta aí que está no meio do gramado. Mas aqui existe um problema muito maior do que adubação ou rega. Existe um problema de competição. Seja sua planta um arbusto, uma árvore, ou então uma herbácea ou uma horta, qualquer planta que seja, isso é válido para ela também. Não me entendam mal, eu adoro gramados, inclusive eu acho que eles ficam muito bonitos mesmo, mas você precisa saber que gramado, qualquer tipo que ele seja, qualquer espécie que ele seja, eles são uma planta agressiva, ele cresce de uma forma muito vigorosa, puxa muitos nutrientes e compete muito bem com outras plantas. Tem horas que é meio óbvio, né? Tá lá na hortinha, lá a grama começa a subir em cima do seu alface lá e você sabe que tá acontecendo um problema, né? Mas quando a gente tem essa situação aqui, parece que a grama e a planta estão convivendo bem, mas na verdade a grama está puxando praticamente todos os nutrientes que a gente coloca aqui para adubar e está crescendo no lugar dessa planta. E não só nutrientes, água também. Então a planta começa a ficar deficiente e a planta invade exatamente essa região aqui, que é a região onde mais tem raízes que absorvem água e nutrientes dessa planta aqui, que está claramente sofrida, né? E aí essa planta começa a ficar amarelada, as folhas morrem cedo e principalmente o crescimento dela fica lento, mas travado mesmo. Então ter grama assim plantada no pezinho de uma planta, de uma outra planta, praticamente nunca é uma boa opção, viu? Um outro grande problema que pode acontecer aqui é que você precisa roçar essa grama, parar essa grama em algum momento, né? E quando você for fazer isso, ou então o seu jardineiro, ou seja lá quem for, vai acabar encostando eventualmente aqui nesse caule aqui ou tronco da sua planta e ou vai cortar ela fora ou então vai fazer uma leve machucadinha aqui na casca. Só que essas leves machucadinhas vão se acumulando ao longo do tempo e isso é uma coisa muito grave, apesar das pessoas não considerarem, isso é gravíssimo e compromete aos poucos o crescimento dessa planta para o resto da vida. Isso é grave porque as raízes precisam ser alimentadas com comida. E a comida que as folhas produzem aqui pela fotossíntese é transportada aí por um líquido nutritivo para as raízes através aqui dessas cascas aqui, dessa parte mais de fora, pela seiva que corre aqui em volta. O problema é que quando você machuca, você interrompe uma parte. Se você machucar tudo, você interrompe completamente e a planta morre mesmo com o tempo, né? Mas via de regra, você tem alguns machucadinhos assim e esse machucadinho, o problema dele é que a planta não consegue mais se recuperar. Uma vez que você estragou, ela não volta mais. Aliás, você sabia desse problema das roçadeiras? Isso daí é muito, mas muito comum mesmo e pode ser corrigido com isso que eu vou fazer aqui hoje. Aliás, antes de eu ensinar para você como corrigir esse problema e deixar suas plantas mais fortes e saudáveis, não deixa de dar um joinha aqui nesse vídeo e se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo e também aproveita e clica no sininho para você ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Assim você não perde nada, né? Então vamos lá pôr a mão na massa. Nossa, tá passando um avião aqui que tá com uma caixa de som. Eu nunca vi um negócio desse, mas tudo bem. Então vamos lá, botar a mão na massa mesmo para fazer uma limpeza e deixar aqui livre dessa grama. A primeira coisa é a gente tirar aqui o que tá mais perto aqui do caule, mas para isso
É sempre melhor, não é obrigatório, mas é sempre melhor você usar uma luva para você proteger as suas mãos. Você não sabe muito bem se tem algum bicho lá, peçonhento, alguma coisa assim que possa te picar, ou então, sei lá, né? Você protege, né? Se vocês fizerem esse processo aqui na sua planta, você vai ver o quanto que ela responde bem, viu? Ela cresce muito bem e muito rápido. Mas aí você pode estar pensando assim, ai, Gaspar, por que já não bota uma enxada de uma vez aqui? Isso é por um motivo, porque se você bate com a enxada aqui, primeiro, você pode simplesmente não conseguir tirar a grama. Em segundo lugar, você corre risco de machucar o caule aqui das plantas. Então, pelo menos essas partes aqui que estão perto dos muros, perto de alguma outra coisa e perto aqui do caule da planta, principalmente, arranca com a mão que é melhor. Tenta arrancar essas raizinhas aqui, senão vai voltar. Agora chegou a hora que você pode usar uma enxada, né? Ou então uma enxadinha aqui, que eu vou usar aqui no começo, porque aqui é meio estreito. Nossa, Gaspar, mas tá parecendo que essas raízes dessas gramas que está arrancando aí tá muito profunda, não tá não? Será que uma vez só que você fizer essa manutenção vai ser o suficiente? Essa raiz é meio profunda mesmo. Mas não é tão profunda, não, é meio superficial aqui. E quando você tiver um pouquinho mais limpo aqui, você vai ver que você vai conseguir puxar a maioria delas. Talvez sobre uma coisinha ou outra lá para trás, mas aí você arranca, vai estar mais fácil, você vai ver. Será que ela rebrota também, de vez em quando? Como que é, será? Um pouquinho, muitas vezes rebrota, mas aí é o trabalho de ir puxando, mas normalmente não. A gente tem alguns mecanismos de proteção para evitar que essa grama volte aqui, você vai ver. Obrigado, Gaspar. Olha, essa quantidade de raízes aqui só mostra o quanto que essas raízes estão competindo mesmo com as raízes aqui dessa dracena aqui, dessa cordilínea aqui também, né? Olha, aliás, aqui, olha, parece que essa cordilínea aqui já foi bem machucada aqui, ó. Provavelmente é uma roçadeira aqui. Tá só desse lado aqui da parede não tem, ó. A casca aqui tá totalmente arrancada. Aqui também, na verdade, olha. Tá totalmente arrancado também. Bom, de qualquer forma, ainda fazer isso ainda vai melhorar bastante o aspecto dela. Bom, tudo bem. Você tem que saber também que você vai tirar a maior parte, mas conseguir eliminar 100% assim da grama, ninguém consegue mesmo. Mas, só de você tirar a maior parte, você vai ver que a grama já não vai voltar com facilidade, não. Porque a gente vai fazer mais uma coisa. E só antes de eu mostrar para vocês como é que dá para vocês protegerem essa área aqui para que a grama não volte a invadir aqui, eu queria convidar você para me seguir lá no Instagram, em @canalcultivando. Lá eu posto algumas coisas do cotidiano e tal, e um pouquinho mais. Eu acho que é válido você me seguir lá. Então, para você poder impedir que a grama volte a invadir, né, que a tendência é que esse tapete aqui de grama volte a querer entrar aqui nessa área que a gente arrancou. Mas aí, para que isso não aconteça, o ideal é você colocar um delimitador, que é aquele plástico aqui que vem, que barra aqui, né? Nesse caso você cava aqui em volta e enterra aquele delimitador aqui, fazendo com que a grama não consiga invadir. Também isso facilita aí para você poder roçar e fazer as outras atividades também no jardim. Mas também você poderia colocar uma outra alternativa, tipo tijolos ou algum outro material assim. Esses materiais também são bons. Mas o tijolo, a tendência é que a grama às vezes começa a entrar lá no meio, assim, começa a ficar um pouquinho difícil de você controlar. Ou então, uma outra opção, é a opção que eu tenho usado assim no dia a dia mais, é cobrir aqui com uma cobertura morta, no caso aqui com palha, né? Então, tipo, essa palha aqui que eu vou usar, no caso, são pedaços aqui dessa palmeira que fica caindo aqui no jardim, a gente não tem nem o que fazer com essas folhas. Então, a gente coloca esses pedaços dessas folhas aqui, cobrindo o solo com uma camada relativamente grossa.
Ô Gaspar, tem um nome técnico, não tem, pra essa palha que tá colocando aí? Não. Tem, isso aqui se chama, em inglês se chama mulching, em português é cobertura morta, mas aqui cobertura morta não significa exatamente a mesma coisa, mas basicamente assim, é uma cobertura do solo, né? A gente tá usando alguma coisa pra gente cobrir esse solo para que a terra fique protegida. Aqui nesse caso, o principal mesmo que a gente quer é fazer com que as plantas daninhas não consigam ter sol, elas não vão conseguir ter acesso ao sol. Agora tá aqui meio cheio, tá meio inchado aqui, mas em poucos dias essa palha aqui baixa e fica bem baixinha, até meio apertadinha assim nela, tampando toda a luz que bateria aqui na terra. E isso faz com que as sementes de daninhas que tentam germinar, ou então a grama que tentar brotar naquele lugar, não consiga sair. Mas e a planta prejudica? Não, a planta não, porque ela já saiu, né? Ela já está aqui crescida. Inclusive, ela é beneficiada, porque tem dois fatores, né? O principal é que a planta não tem competição, né? Mas ela também consegue manter a umidade aqui de baixo por mais tempo. Então a gente rega e a água fica lá por mais tempo, o que facilita para ela poder absorver a água mais e também para ela poder puxar mais os nutrientes que estão lá na terra. Não é essencial você picar menor assim, eu tô picando porque é mais fácil de ficar no lugar, viu? Enquanto ela tá assim. Daqui a alguns dias ela fica mole. Nossa, Gaspar, depois de tanto trabalho, eu acho que esse vídeo merece um like, não merece não? Ah, merece, né? Você tem que dar um joinha aí, né? E, se você não for inscrito, tem que se inscrever, né? Até para poder aprender mais sobre como cuidar das suas plantas. Aí você pode pensar, é muito feio deixar com esse monte de palha aqui, ou então eu não tenho palha. Você pode substituir por outras coisas também, né? Você pode usar casca de pinos e outras coisas assim também. Mas eu gosto da palha, primeiro porque não preciso comprar nada, né? Porque já cai aqui em casa. E em segundo lugar, porque a palha vai se decompondo com o tempo. Eu preciso repor depois com o tempo para poder manter o efeito, né? Mas como ela vai se decompondo, ela vai formando uma camada de matéria orgânica que faz muito bem para o solo, que faz muito bem para a planta. E deixa eu te contar agora uma situação na qual, assim, não adianta você fazer isso. Isso não vai beneficiar em nada a planta. Mas antes, eu só queria lembrar vocês que se vocês gostam mesmo do canal Cultivando, agora vocês podem se tornar membros do canal e apoiar a nossa criação de conteúdos para que a gente possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e fazer parte dessa comunidade aí de pessoas que gostam de plantas e gostam aqui do canal, né? Para saber mais, é só você clicar aqui em Seja Membro. Então, existem situações que esse processo todo aqui de limpeza, de tirar a grama do pé, não faz, assim, muito sentido, não tem muita necessidade de fazer. Quando é isso? Quando você tem uma planta maior, uma planta que sombreia o entorno dela. Porque nessas plantas que sombreiam o entorno delas, naturalmente a grama não cresce lá embaixo. São outras plantas ou então nenhuma. Porque a grama só cresce onde tem muito sol mesmo. A grama precisa de bastante sol para poder se desenvolver. Se bem que mesmo para essas plantas, você fazer uma cobertura morta é bom também, até para segurar as daninhas, que pode aparecer lá umas plantinhas, uns matos crescendo lá em volta, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até mais, tchau, tchau. Aí para fazer o vídeo eu só fiz nessas daqui, né? Mas tem que fazer nesse buchinho aqui também, uns outros aqui. Eu preciso dar um trato aqui, tá uma bagunça.